Bem, meus amigos, vamos iniciar nosso estudo deste domingo, 3 de março. O mês está, o ano está avançando, está corrido, né? Já estamos em 3 de março. Vamos fazer a nossa prece inicial para a gente iniciar nosso estudo. Por enquanto estamos eu e a Cláudia. Se vier mais alguém, ótimo. Se não vier, faremos assim mesmo nós duas. Temos esse compromisso. Então, nesse momento, elevamos o nosso pensamento a Deus em prece, ao nosso amado Mestre Jesus e à espiritualidade que nos assiste nessas tarefas, para rogar amparo e assistência para esse momento de estudo, de aprendizado, acerca dessa obra, Restauração Familiar, do Espírito Jonas de Anjos, que nos traz tantas informações, tantos esclarecimentos acerca da família e da problemática que ela vivencia nos dias atuais. Possamos, com esse estudo, nos auxiliar e levar também um pouco de auxílio, de esclarecimento aos irmãos que nos acompanham pela internet, pelo Facebook de família. Então, agradecidos a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de trabalho. Nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Então, hoje o estudo é com a Cláudia. E o tema, como a obra trata de família, o tema é tragédias no lar. À vontade, Cláudia. Eu vou, como estamos nós duas por enquanto, eu vou pedir licença para expressar o pensamento inteiro sobre o texto, mas depois que eu concluir, a gente coloca as nossas opiniões, a gente Fique à vontade. para eu não me perder, né? Que eu já tinha dado uma olhada nesse texto, logo que você me informou, né? Que seria essa parte no calendário que você botou no grupo. E aí eu estava vendo que a Joana ela faz uma espécie de listagem das coisas que se consideram como tragédias que acontecem na família. Né? Eu creio que quem não vive nenhuma situação dessa, conhece alguém bem de perto, bem próximo, que vive o que ela diz aqui. Né? Então, primeiro ela inicia o pensamento dizendo que o próprio momento de evolução que a gente passa, que o mundo passa, que a humanidade passa, ele já é cheio de fatores que favorecem essas tragédias. É uma outra forma de dizer que se a gente não vigia, mesmo aqueles que têm uma boa estrutura podem vir a vivenciar experiências dessa natureza muito difíceis. E o que ela chama de tragédia aqui são realmente coisas muito graves. Porque no capítulo anterior, ela fala sobre a drogadição na família e faz disso uma situação à parte, né? Mas aqui ela fala dessas tragédias realmente que parecem ser um divisor de águas dentro dos planejamentos, das reencarnações, dentro dos projetos de trabalho que os espíritos estabelecem para todos nós, né? Que ninguém está fora desse cuidado, desse zelo que eles têm. Então, ela fala que mesmo as pessoas buscando esse equilíbrio, mesmo as pessoas tendo uma conduta mais saudável, de um convívio mais harmonioso, um cultivo de hábitos sanos, né? Até mesmo dentro da nossa espiritualidade, mesmo essas, não podem dizer que nunca, jamais vão vivenciar essas tragédias que ela não veio. Então, essas situações, a princípio, a priori, elas fazem parte da condição humana e desse momento de prova que os espíritos chamam de transição planetária. Então, o momento que a gente vive, que tudo favorece a ocorrência dessas situações. E aí ela diz aqui que no momento são os ódios que surgem de um familiar para outro, esses surtos de raiva, de animosidade, de ressentimento, que ninguém sabe de onde vem. E ela aqui no texto
situa, compreende essas ocorrências como algo que está muito consciente dessas pessoas e que uma determinada situação vai trazer de volta. Então, são pessoas que na infância não dão trabalho, que têm uma convivência boa, e a partir de um determinado momento da vida começam a desafiar os pais, começam a ser agressivos, começam a fazer tudo, parece que fazem, eu já ouvi pais e mães dizendo, fulana, parece que faz tudo de propósito para me contrariar. Tudo que ela sabe, que ele sabe, que eu não gosto, eu não faço. E não era assim. Eu lembro que uma vez, lá no Chico Xavier, ali na 3 de maio, né, chegou uma senhora e quem estava, ela já chegou assim muito desequilibrada, né, muito aflita, muito angustiada, e já foi despejando na pessoa que estava na recepção, assim, olha, eu vim aqui, porque eu estou passando por problema muito grande com meu filho, e eu não sei mais o que fazer, olha, eu estou, vai enlouquecer. Você via que era uma pessoa que estava no limite das suas forças, né, das suas condições. E assim são muitos que trabalham no auxílio fraterno, no atendimento fraterno, no centro de espírita, ou cada coisa. Eu nunca trabalhei, mas eu sei disso, porque as pessoas não comentam, claro, é uma questão de ética, de respeito, mas a gente vê, meu Deus do céu, todos os que trabalham dizem isso. A gente olha e não tem noção dos problemas que as pessoas estão vivendo. Vê assim, nossa, está tudo bem, está tudo maravilhoso, não tem problemas. Quando a pessoa chega ali para falar, para expor o seu motivo de ter procurado um centro espírita, e há pessoas que, por virem de uma outra linha, né, de religião, por terem sido criados dentro do catolicismo, até evangélicos são raros, mas quando eles vão ao centro espírita, eles vão porque já estão, né, perdendo o controle da situação, como você comentou. Então, esses ódios, esses sentimentos que a gente pensa que não acontecem, mas que são muito frequentes em sua vida, só que alguns são externalizados e outros não. E ninguém sabe nem saber o que é outro. Se é aquilo que a pessoa demonstra com uma animosidade, ou se é aquilo que ela vai encalcando para dentro de si, gerando situações, conflitos, transtornos, problemas psicológicos, que vão surgir mais adiante, né? Ainda dentro dessa perspectiva de você aparentar uma normalidade, mas que na verdade não é verdadeira, né? Que está escondendo uma situação mais complicada, um conflito, uma dificuldade. E outra circunstância, outra tragédia, e ela fala que ela se fez como uma tragédia, eu quis observar isso. Porque aqui ela não está falando de um desconforto, é um ódio. Tem pessoas que realmente não suportam a presença do irmão, do filho, do pai, de um primo, de uma pessoa muito próxima com a família. Outra situação são os transtornos de comportamento. Ultimamente a gente tem visto cada coisa escabrosa que, meu Deus, são criaturas que chegam na escola atirando os colegas, é gente que mata a namorada, é marido que não aceita o fim de relacionamento, que mata a esposa, é colega que, por conta de uma briga de corriqueira de trabalho, dispara 5, 6 tiros em alguém, é gente que surta e dá uma surra na mulher. Há pouco tempo teve um caso triste, né, de um rapaz que até conhecido na cidade, que matou a esposa na frente das filhas. A outra mãe, há pouco tempo, pegou as filhas. Eu estou aqui citando porque cabe dentro desse tema, né, claro. Não é uma crítica, eu estou dizendo que essas situações estão muito... Eu não sei se elas estão mais frequentes ou se a gente é que está tomando conhecimento delas, que antes você não tinha essa repercussão que as redes sociais, que a mídia está colocando agora. Mas o fato é que não passa um mês que não acontece uma tragédia dessa. Então a gente está vendo o quanto o mundo, a sociedade que a gente vive, o quanto a nossa condição evolutiva, o quanto ela favorece, como ela diz aqui, é o momento histórico que a gente está vivendo, né? A condição de humanidade que a gente tem, a falta de educação das emoções, a despreocupação com o espírito, né? Com o ser espiritual. Tem gente que nasce, cresce, reproduz, morre, está muito bom, se tiver o que comer, o que dormir, o que vestir, está ótimo.
pessoas que ainda não despertaram da sua condição de espíritos imortais, que vivem muitas experiências, que passam por dificuldades, que tem muito que aprender, a importância do estudo, muita gente não abandona nada disso. Então, tudo isso contribui para esses desequilíbrios. Né? Outras vezes, ainda como ela diz, é a perturbação psicológica mesmo, bem caracterizada, o transtorno diagnosticado, que existe uma vigilância permanente, e quantos de nós já nascemos com esses transtornos, e quantos de nós temos momentos em que estamos transtornados, mas não contamos com a observação atenta de alguém mais esclarecido, ou simplesmente alguém que preste atenção em nós e que nos alerte sobre isso. Então, essa ignorância, para assim dizer, essa falta de observação, de parceria, de convívio, de contato, que também favorece esses momentos assim, onde a gente perde a noção. Haroldo Dutra diz no canal dele, ele fala, de vez em quando ele faz umas lives, ele faz eventos, e ele usou uma expressão que ficou na minha cabeça, que ele disse, sequestro emocional. Então, esses momentos de sequestro emocional, segundo ele, os terapeutas, são esses instantes em que a pessoa perde completamente a noção de si. É como se ela abstraísse do seu padrão de comportamento, dos valores que ela tem, do que ela preza, do que ela acha que é certo, e por alguns instantes, alguns minutos, algumas horas, ela deixa de ser ela. Nesse momento é que ela faz coisas que depois ela fica se perguntando, meu Deus, como foi que eu fiz isso? E aqui nós estamos falando dessas condições psicológicas favorecidas por essa falta de observação interna, por essa falta de disciplina, por esse culto de equilíbrio, de observação das próprias atitudes, essa falta de análise da própria vida. Porque, olha, no livro Evangelho do Espiritismo tem um texto de Santo Agostinho, que a gente lê, o texto é extenso. Ele é muito profundo e a gente não tem noção de quanto é aquilo ali. Ele diz, ao final do dia, eu observava as minhas atitudes. O que é que eu tinha feito? Se eu tinha algo que eu podia ter feito melhor? O que é que eu poderia fazer diferente? O que foi que eu fiz em relação às pessoas que me envolviam? O que foi que eu deixei de fazer? Então, ele tinha cada dia como uma oportunidade de trabalho. Mas não é só o trabalho para garantir a subsistência dele. Era um trabalho de viver mesmo, de se relacionar com as pessoas. O que ele fez naquele dia? Então, essa visão, essa postura de autoanálise, e outro, não era a autoanálise da autopunição, era a autoanálise do autocuidado. O que eu fiz de mim hoje? O que eu faço de mim tem tudo a ver com o que eu faço, com os outros, e dos outros, e do meu dia, e das minhas horas, e das minhas possibilidades. Então, isso é muito sano, isso ajuda uma pessoa a ter mais domínio de si, a ter mais controle das suas atitudes. Aí ela fala aqui mais adiante. Outras vezes são aqueles gastos membros da família que se dirigem dramáticamente na vida. Eu tive a oportunidade de conviver durante a minha adolescência com uma pessoa aqui da cidade de muito nome. Não era amiga íntima dela, mas convivia algumas vezes com ela, sabe? Nos ambientes que a gente se encontrava assim, nos passeios, oi, tudo bom e tal, conversava um pouquinho, saía. Alguns anos atrás eu soube que essa pessoa, aparentemente sem nenhuma necessidade de condição financeira, que sempre viveu, estava envolvida com drogas, com assassinatos, com furtos, e eu fiquei, meu Deus, que mundo é esse? Então a gente vê que aqui na nossa não é longe, não é lá na Ucrânia onde tem uma guerra, não é lá em Israel onde tem uma guerra, é aqui junto de nós. Essas tragédias acontecendo dentro da família e as pequenas tragédias dentro da nossa família também. Porque toda vez que a gente tenta dar um norte para as pessoas que a gente ama, que a gente quer bem, e a gente vê que elas estão tomando um diferente do que a gente imaginava que é o mais seguro para elas, a gente considera isso um pequeno tragédia. E há que se adequar a essas situações, porque se você se revolta, se você bate de frente com a pessoa,
claramente está vivendo um conflito, que não está sabendo o que fazer da própria vida, que está meio perdido, se você agride, se você se coloca numa atitude de animosidade, isso só agrava. E às vezes é o que a gente chama dentro do movimento espírita, o que os obsessores querem para piorar aquela situação, para afastar mais ainda a pessoa de você, da simpatia, da confiança que ela ainda tem em você, da influência que você ainda tem sobre ela. E aí, quando você perde esse vínculo, quando a pessoa deixa de ouvir o que você fala, ela está por conta de si, das próprias experiências de Deus e dos guias espirituais. Você mesmo já não consegue. Então, tudo isso são tragédias que exigem de cada um de nós, sobretudo de quem é mãe, você, como eu, já é avó, não tem quem não vive, quem não ouça falar. E como mãe, a gente ouve relatos que nos comovem profundamente, porque é impossível você ouvir determinadas coisas de quem está Deus foi em minha casa, Deus foi em minha casa. Se isso estivesse acontecendo na minha casa. Como eu faria? Então, às vezes até fico até assim, emocionada, até mesmo com isso, porque ultimamente eu tenho entrado em contato, eu tenho visto, eu tenho ouvido coisas, e tenho vivido também coisas inesperadas, situações inesperadas, que estão exigindo de mim o que ela fala aqui. Porque dessas tragédias horríveis que a gente vê, filhos que se suicidam, aqui ela cita também o suicídio, então ela cita o ódio, ela cita o envolvimento com o crime, ela cita os transtornos psicológicos, ela cita esses surtos, ela cita essas alterações de comportamento, pessoas que durante a vida inteira se comportam dentro de uma linha, aí de repente mudam completamente. A gente está vendo adolescentes se atirando dos campos, tomando veneno, se matando por causa de briguinhas de namorado. A gente está vendo pessoas, ela cita aqui também uma coisa que aconteceu há alguns anos atrás, teve uma discussão nacional, inclusive, dos conflitos emocionais. E é impossível não falar, você que tem convivido mais direto com a realidade, que sabe quanto nós somos influenciados pela espiritualidade, tanto para o bem quanto para o mal, dependendo do que a gente escolhe, do que a gente define para a gente, que se aproveita desses conflitos que a gente traz, nos induzem a experiências afetivas, pelo mínimo sentido, né? Então você vê meninas muito novas, em envolvimentos sexuais, às vezes com ambos os sexos, fazendo disso uma propaganda, colocando nas redes sociais, gente irresponsável, não é isso? Gente irresponsável, mau caráter, que filma um momento de intimidade, que uma pessoa confia noutra, pensando que aquilo ali é um relacionamento e não é um relacionamento, é só um momento, e às vezes um momento, quando as pessoas querem se aproveitar de outro, se estende por muito tempo, até eles conseguirem o que querem, e aí a outra pessoa fica na mão de nós estamos vendo coisas que décadas atrás não faziam parte do nosso cotidiano, mas que agora fazem, porque se por um lado a gente vive com mais liberdade, e vive mesmo, nós mulheres, pelo menos nesse aspecto eu acho que é interessante falar, já não somos apedrejadas, já não somos mal faladas, porque vivemos algo que é comum na natureza humana, que é a sexualidade. Mas, por outro lado, ficamos vulneráveis por conta desse tipo de situação que às vezes a gente não sabe quem é que está ali no nosso lado. Então, tudo isso são situações, são tragédias que repercutem na família. E quando uma pessoa tem uma situação humilhante, de exposição, de agressão social, que as pessoas não tomam ninguém, infelizmente, não tem esse respeito, não tem essa compaixão, não tem essa tolerância, né? Julgam aquela pessoa como se jamais elas pudessem cometer o mesmo erro, como se nunca no seu passado talvez não tenham cometido situações até mais constrangedoras e mais graves. Então, essa falta de caridade, essa falta de compaixão, essa falta de solidariedade, esse julgamento que a gente tem com as pessoas, isso só agrava e repercute na família. Porque, como ela diz aqui, a pessoa torna-se a ovelha negra, passa a ser a vergonha da família, passa a ser excluída dentro de casa, passa a ser menosprezada dentro de casa. Então, essas tragédias, elas exigem muito daquele grupo familiar, que não por acaso está aqui. E nós aqui que estamos aqui discutindo esse assunto, nós que temos o conhecimento do Espírito, que por diversas razões chegamos à doutrina espírita, que sabemos que ela se alicerce moralmente dentro do padrão cristão,
do cristianismo, que é amor a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como assim, a gente não pode, se a gente deve essa vigilância que os Espíritos reiteradamente nos alertam com os nossos filhos, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, a gente também não pode ter uma atitude de intolerância, de rispidez com essas criaturas. E isso também não é compreendido, porque, você está agindo dessa maneira, você está estimulando essa conduta. Você devia ter, se você tivesse tido firmeza, é assim, sobretudo as mães, se você tivesse sabido educar o seu filho, ele não estava nessa situação. Como se ninguém, né, corresse o mesmo risco, como se alguém tivesse vacinado, imunizado contra essas tragédias a que elas se referem. E a gente está vendo isso acontecer com pessoas de uma excelente estrutura familiar, do ponto de vista material e moral também. Pessoas que foram, cujo nascimento, cuja vinda desse mundo, entre aspas, foi planejada. Então, não foi surpresa, não foi uma irresponsabilidade, e depois de alguns anos a gente vê pessoas que nascem num ambiente seguro, entre aspas, se entregando a situações dessa natureza. Nós aqui em Parnaíba, não sei os que vão nos ouvir, mas aqui em Parnaíba nós temos visto isso acontecer com uma frequência assustadora de alguns anos para cá. E por quê? Então, esse momento aqui, desse estudo, dessa reunião, que nós estamos aqui sozinhos, eu sei que não, me parece muito oportuno que ele pudesse acontecer em casa, porque como ela diz aqui, é o diálogo, é a conversa, é a proximidade que pode evitar isso. E às vezes ainda não é visto. O que a gente vai fazer? A gente vai confiar em Deus, a gente vai apelar para os profissionais, psicólogos, psiquiatras, quando necessário. A gente vai curvar-se à justiça, porque nós temos uma justiça que precisa ser feita e que precisa valer. A gente não pode querer isenção para nós, severidade para os outros e isenção para nós. Não. Se alguém de contornamos comete um erro grave, ele tem que acabar com essas consequências. Não é porque é espírito, não é porque está certo, vamos se considerar essa possibilidade. Mas se ele não se submete à justiça, quando vai aprender a ter domínio de si para não se deixar mais influenciar? Então, todos nós, pelo menos é o que eu posso concluir do pouco que eu já li a respeito, todos nós estamos inseridos no contexto histórico, cultural, social aqui na Terra, onde a gente aprende com as circunstâncias que a gente vive. Então, tudo bem, eu fiz algo errado, eu não fiz sozinha, havia pessoas aqui ao meu lado, me induzindo, me estimulando, mas quem foi que executou? Eu me responsabilizar por isso, socialmente, moralmente, legalmente, para que numa outra circunstância, numa outra oportunidade, eu possa vir com mais domínio sobre mim e quem vier me estimular isso, eu vou saber excluir. Tanto sejam vivos, né, do corpo, como sejam desencarnados. Esse domínio da mente, que aqui no nosso raciocínio pressupõe essa preexistência da vida e a continuidade da vida, esse domínio a gente não acontece de um momento para outro. Ele é construído ao longo de muitas encarnações. Hoje, graças a Deus, eu tenho certeza que você não cometemos mais erros que 2 encarnações atrás nós cederíamos com a maior facilidade. E por que a gente conseguiu isso? Porque aprendemos a nos responsabilizar por isso. Vivemos o aprendizado necessário também, com certeza que a lei nos conduziu, né? É isso. Então, quando ela diz aqui, para fechar aqui o nosso raciocínio, ela diz: as tragédias no lar são ocorrências muito sérias para a definição dos rumos dos membros que eles padecem ação. Conforme sejam enfrentadas, desenharão os novos rumos para as tragédias do cotidiano em toda parte. Não se permitir abater nem desesperar, compreendendo que fazem parte do mecanismo social, olha aqui, da depuração da humanidade e do impositivo de crescimento pessoal na direção de Deus. Olha aí, por isso que ela coloca esses 3 contextos.
é o momento social que a gente vive, que favorece. Hoje em dia tem droga em toda parte, hoje em dia tem violência em toda parte, é criança aprendendo a atirar, é vendo na internet gente morrendo, matando. Então, a cultura da violência em que a gente vive, o momento social, a depuração da humanidade. Nós estamos cercados de espíritos desequilibrados que precisam estar aqui e que nós temos que sofrer a presença deles e a influência deles, porque esse mundo é que é o mundo para nós, não merece coisa melhor. E o positivo do crescimento pessoal. Ou a gente, nesse contexto, se autodisciplina, se educa, se vigia e estabelece para si, para nós mesmos, um padrão de comportamento, que para nós aqui, pelo menos teoricamente, é o padrão do cristianismo, é o padrão da informação espiritual, do que os espíritos nos trazem, do que Kardec escreveu a respeito, né? E, sobretudo, a referência para o modelo de conduta e guia, Jesus Cristo. Então, essas três dimensões das nossas experiências estão se articulando para que a gente tenha condições e a obrigação de enfrentar essas tragédias da melhor maneira possível. Se é que é possível se expressar assim. Porque ela diz, não se abater nem desesperar. Ou seja, não conseguindo isso, já está bom demais. Então, olha essas considerações que você fez sobre esse texto. E eu achei que foi bom, acho que é Deus mesmo que me colocou para falar sobre isso. Porque às vezes a gente passa por momentos tão desafiadores na vida da gente. A gente tem a sensação de que as coisas não andam, que não vai dar certo, que a vida não... Parece que você nasceu para não sair do canto. Mas isso é uma coisa só da nossa cabeça, doida. Porque o momento que a gente vive, o valor que ele tem, não é aqui que a gente vai conseguir mensurar. Quando a gente chega do lado de lá, é que a gente vê o que significou aquele experiência. Não é agora e nem é aqui, né? Não sou eu que digo isso, são os próprios espíritos que falam isso, é na própria codificação, são as referências dentro do movimento espírita que nos dizem isso. Então, a gente está vivendo um momento muito complicado, um momento muito difícil, que exige de nós essa, eu não sei, os olhos abertos, os ouvidos abertos, tudo, todos os sentidos, no sentido da gente procurar evitar que as coisas piores se compliquem. Cláudia, como nós estamos falando de tragédia no lar, eu lembrei de um vídeo que eu recebi ontem à noite, eu não sei se você viu, já. Me enviaram esse vídeo de uma criança de mais ou menos uns 5, 6 anos de idade, guardadinho. Não sei nem como que colocaram aquele vídeo nas redes sociais, porque acho que não seja adequado, a criança está muito vista e tudo, não seria o caso assim. E sabe que tem tantas situações envolvidas. Essa criança, ela demonstra uma revolta muito grande, uma raiva muito grande. Eu não sei se ela queria ir para casa e não foi buscar na hora, ela queria sair, não tem um início, já pega já no momento em que ela está numa situação mesmo estressante, né? E ela revoltada, dizendo que tem ódio do pai, da mãe, vai matar o pai, vai matar a mãe, vai matar o pai, vai matar todo mundo, que ela não gosta de Deus, que Deus não existe, Jesus não existe com ódio de Jesus, Jesus gosta dos demônios, só de demônio. Então, assim, umas expressões tão pesadas que a gente observa que as pessoas estão assim, sabe, como paralisadas. Como agir numa situação dessa com essa criança, entendeu? E a gente fica pensando, meu Deus, o que essa criaturinha já viveu nessa vida agora para despertar tudo isso, né? Eu sei que vem para ser educada, pode ser um espírito que já traga na sua trajetória toda essa autocione, toda essa revolta, tudo isso. Veio para ser educada, para ser amada, para ter afeto, e muitas vezes os pais, ele diz no vídeo que os pais ficam chamando ele de lindinho e nada. Então, assim, chama muito nome, sabe? Assim, eu não sei também se é da observação do entorno, da família, eu não sei. Não quero nem julgar, porque eu não conheço a situação da criança. Então, você imagina a situação de um ser desse tão pequeno, já vivenciando um drama dessa natureza, onde ele não está sabendo de jeito nenhum, sabe? A revolta, você olha uma criança e diz assim, meu Deus, um ser desse tamanho tem tudo isso dentro dele, né?
E aí eu lembrei de uma história, de uma narrativa do Dr. Bezerra Menezes. Não estou querendo dizer que seja esse o caso da criança, mas eu lembrei do Dr. Bezerra Menezes dizendo numa mensagem que se chama Transição Planetária. Ele dizendo que esse momento que nós estamos vivendo, perturbador, porque assim, falou-se em milênio de regeneração, todo mundo achou que ia ser só coisa boa agora, né? No entanto, a gente está vendo que está eclodindo tudo que é de ruim, negativo, a gente fica assim, sim, e aí? E o novo milênio? Aí ele diz que esse momento que nós estamos vivendo, de regeneração, é o momento em que as furnas estão sendo esvaziadas. Espíritos que estão há milênios sem encarnar, estão vinculados a grupos, a aspectos do mundo espiritual, estão tendo a oportunidade de reencarnar como última reencarnação, vamos dizer assim, para ver o que eles aproveitam. Eles estão tendo uma oportunidade, Deus está dando uma oportunidade. Muitos deles vão aproveitar essa oportunidade, mesmo que minimamente, mas muitos outros vão, sabe, simplesmente voltar a ser tudo o que era antes, fazer tudo o que sempre fez e não vão aproveitar não. E com isso vão trazer muito transtorno na sociedade, né? Então a gente começa a observar que eu sei que sempre aconteceu certas coisas, o mundo já foi pior. Hoje a gente tem aí os meios de comunicação que está entregando para a gente a toda hora, todo instante, o que está acontecendo. Mas assim, está fluindo aí muita coisa ruim mesmo, essa condição. E a gente não está muito atento, a gente está achando, sabe, que o lar é aquela coisa que você estrutura economicamente. Para você ser feliz, você ter um lar tranquilo, você tem que ter muito dinheiro, uma casa muito boa, não faltar nada de dinheiro para tudo, para isso, para aquilo, para aquilo outro, e se esquece do essencial, que é justamente saber que esse lar que nós estamos constituindo, que nós fazemos parte, e aqueles que estão chegando, a gente vem de um passado aí, que a gente não sabe como é que foi. Então, de repente, eclode um ódio entre irmãos, um ódio entre casal, situações tão difíceis. E tem um trecho na mensagem que eu achei interessante, que ela diz o seguinte, que às vezes a pessoa acha, sabe, que aquela vida não está legal. E parece assim, parece que surgem coisas, né, boas para ele. A impressão é que, mas aquela pessoa ali é uma pessoa legal, uma pessoa que o cenário é outro, ele não tem noção realmente do que existe de projeto por trás daquela situação, e às vezes ele abandona lá dentro e vai buscar ali. E entra numa situação pior. Por quê? Porque ninguém aqui na Terra, e você estava pensando sobre isso, e a gente até comentou em alguns estudos que fizemos, ninguém está no plano de expiação e prova porque é santo. Se a gente fosse bom, a gente não estava aqui. Então, a gente está melhorado. E quem a gente está recebendo faz parte do nosso passado. São criaturinhas que Deus, graças a Deus, coloca no corpinho, sem muita expressão, criancinha, a gente adora, a gente ama tudo, mas a gente tem que ficar atento. Então, que esse espírito vai começar a manifestar para saber qual é a ajuda que ele precisa. Porque essa criança, quando eu vi ontem, a pessoa até me falou assim, uma pessoa me questionou, eu fiquei sem palavras, eu também fiquei. Eu olhei e pensei, meu Deus, qual é a situação desse espírito, né? Porque a gente não vai atribuir tudo só ao passado. Tem muita coisa do presente, sim. Um ambiente desestruturado, onde ele vê toda aquela revolta, todo aquele ódio, as expressões que ele ouve, que ele repete. Então, ele pode ver tudo aquilo dentro de casa e manifestar isso lá fora também. E pode ser um espírito que traga em si, do passado, tudo isso. Agora, como ele está sendo cuidado, aí é que está, porque uma coisa eu percebi, não saber como lidar, mas também não acolher em nada a criança.
estavam como que zombando, chora, chora, dizendo coisas dessa natureza, chora. Ah, tu não gosta de Deus, não sei o quê. Quer dizer, fica naquela disputa, acirrando mais o ânimo daquela criaturinha, né, na revolta que ele está, e tudo mais, porque fisicamente ele não pode fazer nada. Eu fico olhando aquela situação e pensando, essa criança ela não veio para cá para desenvolver tudo o que ela trouxe ou para se estruturar em cima daquilo ali que ela possa estar observando, que eu também não sei se é o caso. Mas enquanto a gente está fechado ainda para isso, né? Enquanto a gente está despreparado, está numa escola que talvez esteja muito preparada para instrução, mas para educação não consegue, não sabe como lidar com essa situação. Então, assim, dentro do lar, Cláudia, o que a gente percebe hoje, que a gente tem visto hoje, são essas situações. Assim, como a gente até já falou em outros estudos, parece que a gente não sabe para onde vai quando vai formar uma família. A gente não tem ideia da responsabilidade, do compromisso, a gente não tem uma conversa. Às vezes, eu fico vendo, às vezes, nas redes sociais, os grandes eventos que se montam para uma cerimônia de casamento, as festas que se criam, né, cada não sei quantos dias, não sei quantas coisas, um gasto absurdo para daqui a uma semana não existir mais nada. Quer dizer, as pessoas estão muito egoístas, sim. Muito superficiais, né? Porque muitos desses eventos, como você falou, né, são realmente são eventos, né? Então, como se fosse um show que a pessoa estivesse dando para a sociedade, para a família, para as pessoas que estão ali. E até também para se mostrar também. É uma promover mais o envolvimento mesmo que deveria acontecer, não existe. Porque às vezes naquele ambiente, naquele casal, existe uma programação ali para aquele espírito com graves necessidades contra aquele casal, ou na sociedade, ou coisas dessa natureza. Aí a gente fica vendo crianças com depressão, expostas aos desequilíbrios humanos, com muitos desequilíbrios. E aí eu lembro também que quando eu li Kardec falando sobre o suicídio, que os suicídios iriam se multiplicar nas crianças. Naquela época ele falando. Eu pensei, por que, meu Deus? Por que nas crianças, né? E hoje a gente está vendo isso acontecer. Por quê? Porque são esses espíritos que voltam deprimidos em situações, passaram muito tempo nessas regiões, sofrendo pressões. Porque quem não conhece a vida espiritual, quem nunca leu nada a respeito, quem não acredita nisso, acha que tudo é muito, sabe? É muito fantasioso. E a realidade é essa, a realidade se expressa justamente nessas condições do espírito que chega aqui, muitas vezes com uma mágoa muito grande, de alguém que está dentro lá, ele nem sabe porque. Aí um gatilho desse, como foi lido aqui, de repente vem uma situação que desperta tudo. E daqui a pouco a pessoa está tendo uma atitude absurda. O que a gente mais vê hoje, tudo isso está relacionado ao lar. Situações graves mesmo, de assassinato, de tantas coisas. Então, assim, se a gente não se estruturar, se a gente não buscar conhecimento, entendimento dessa questão, se preparar, como ela coloca aqui, para o confrontamento que vai acontecer, onde vão ter essa situação que muitas vezes se transfere a responsabilidade, né? Eu não tenho culpa, a culpa é sua. Hoje eu acho muito interessante quando eu ouço um pai dizer assim, o seu filho, não podemos ser sempre a responsabilidade são da mãe. Aí, se você é a única, eu já ouvi mãe dizer assim, meu filho ou nosso filho? Porque nessa hora é seu filho, né? Não está fazendo as coisas certas, é seu filho, você que é do filho. Quer dizer, a criatura não assume responsabilidade, que ele tem compromisso também com a criança. De maneira nenhuma. E aí vem também
questão que ela coloca aqui da religião. Isso aqui, não estou falando de religião no sentido de colocar, vamos dizer assim, um rótulo, uma coisa que você tem que seguir, não é nada disso. É da espiritualização do ser mesmo. Ela coloca aqui que a contribuição religiosa vai aurir forças para superar a tempestade. A pessoa que tem fé em Deus, a pessoa que tem o hábito da oração, a pessoa que tem o hábito de se reunir em casa, todo mundo evangelho no lar, uma boa leitura, ela consegue passar por esses momentos com mais harmonia, com mais equilíbrio e até dar conta daquela situação muito mais do que aquela pessoa que não tem nenhuma estrutura, nunca se estruturou em nada, não tem harmonia, não tem equilíbrio, não tem nada, qualquer coisa é como se fosse uma ventania forte que viesse e avassalasse tudo, né? Então, assim, dentro desse texto que a gente trouxe aqui, realmente muita coisa está presente na nossa sociedade, nos nossos lares, com os nossos familiares. Ninguém pode dizer hoje, a minha família é perfeita, nunca aconteceu isso aqui. Porque a gente não sabe os que estão chegando. E eu sempre lembro, e eu sempre gosto de colocar isso, aquela história do apontado, condenar as pessoas, que na maioria das vezes, quando você, um espírito disse isso, não sei se foi Amanda, eu não lembro, que quando você olha para o outro, num olhar de julgamento, de condenação, você está se candidatando a um aprendizado naquele sentido. Pode ter certeza que daqui a pouco você está vivenciando uma situação semelhante àquela que você está criticando, condenando, porque você está criticando e condenando, porque você não sabe, de maneira nenhuma, que ali são aprendizados da vida das pessoas. E então você está precisando aprender também. E como é que a gente aprende? Passa pela situação, por aquelas situações. Eu tenho visto muita gente dizer assim, meu Deus, eu critiquei tanto isso. E eu estou passando por essa situação. E pior, recebendo as condenações que teve na época. Querendo tanto que tivesse um olhar mais compassivo, tivesse um consolo, um entendimento, alguma coisa dessa natureza. Então, o Evangelho está nos convidando justamente a isso, essa hora. A gente tem mais entendimento da vida e saber que esse aqui é um momento muito especial para todos nós. É uma escola de vida, né? A gente aprende muito se dedicar realmente ao estudo, ao aprendizado. Mas também pode ser um hospital, pode ser uma prisão. São várias estamos sujeitos a essas possibilidades. Outra coisa que eu queria comentar aqui, você falou aí sobre meu filho e seu filho, eu lembrei. É que nessas situações de tragédias costuma haver uma ruptura, né, do casal, da família. Exatamente por isso aí, é o seu filho. Então, a culpada, no caso, é você. É você que fica mais tempo com ele, é você que... Porque no dia que você estava, que não viu isso, o que você faz? Você reza os argumentos, né? Então, essa atitude de culpabilizar, de encontrar o culpado para aquela situação, como se isso fosse possível, né? Todos estão envolvidos naquele contexto, isso leva a pessoa a se afastar do seu cônjuge, o casal acaba, não tem mais um casal ali, não é mais uma parceria, e aí é o momento propício para que a situação se agrave mais ainda, porque a pessoa passa a girar suas antenas afetivas para fora. E alguém, muitas vezes, que nunca lhe chamou a sua atenção, passa a surgir como uma pessoa compreensiva, que ouve os seus desabafos, a pessoa parceira, que é completamente diferente da que está em casa, que é a culpada daquela tragédia. E aí essa criatura, muitas vezes, que não lhe chamava atenção, passa a surgir com muitos encantos.
E o que é isso aqui? Ela diz claramente, são ilusões. É a pessoa querendo fugir daquela situação, daquele fracasso, porque ela vê naquela tragédia um fracasso do projeto de família, da idealização de família que ela tinha, que jamais, hoje não cabia aquela situação, claro que ninguém tem uma tragédia para si. Então, como não deu certo, não funcionou, ou se isso significa que a minha parceria com fulano também não deu certo, e aí eu vou me encantar com o outro de fora. E coisas completamente descabidas passam a ser o ideal para mim naquele momento. E aí eu fujo desse compromisso, agravo mais ainda a minha situação, torno essa tragédia mais profunda ainda e assumo outro compromisso. Não demora muito, eu descubro que esse encanto é só mesmo um encanto, uma fantasia criada por mim. E aí já às vezes posso até estar com maiores responsabilidades, desfaço esse novo compromisso, não consigo mais voltar para o primeiro porque a família está esfacelada, os sentimentos esfacelados, amargos, ultrapassou todos os limites, e aí pronto, aí eu perco o controle de tudo. Então, Joana aqui nos alerta para uma coisa, que se você for argumentar, até mesmo que não nem dizer não me explica, eu ia dizer, mas vou retirar esse raciocínio. Se você for comentar com uma pessoa que esteja vivendo a situação, primeiro ela vai dizer, que você tem que falar, você já viu isso? Desse daí. Você conseguindo ultrapassar a barreira desse argumento, ela vai dizer assim, olha, mas sou eu que estou vivendo isso. Eu não quero mais essa situação para mim. Eu vejo que esse mundo é muito difícil você convencer alguém, mesmo que você não esteja, já tenha alguma experiência semelhante, a ter essa disciplina de perseverar no compromisso assumido, de não abandonar o seu parceiro porque a sua família está vivendo uma tragédia. E eu estou falando das tragédias mesmo que elas citam aqui. Porque a tendência, invariavelmente, é esfacelar. A curto médio, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar isso, famílias que passaram por situações muito graves, que perderam filhos, ou que viram filhos, seja por situações de violência, ou feminicídio, ou por uma situação profissional, ou por suicídio, não começa a responsabilizar o outro. É o segundo momento da tragédia isso, procurar um culpado. Acontece o fato, alguém tem que ser culpado, alguém tem que se responsabilizar, não sou eu, é sempre o outro. E aí isso acaba com o relacionamento. E outros que talvez estejam precisando de suporte também, nem sequer são considerados. Porque às vezes você não tem só um filho, ou mesmo que não seja um filho, você tem um parente ali que vive com você, ou mesmo que não tenha ninguém, é o seu compromisso com outra pessoa. Você não se une a alguém por acaso, pode ser que tenha propósito. E mesmo que não haja propósito, quando você assume com alguém essa situação de casamento, pelo menos o que eles nos esclarecem, isso é muito sério, isso é muito grave. Você cria expectativa de uma pessoa, você muda a vida daquela pessoa, você influencia, impacta diretamente nas suas decisões, nos planos que ela tinha para si. Essa ruptura de um momento para o outro, isso causa um trauma grande, do qual a pessoa não se recupera de um momento para o outro. Ela precisa de um tempo, às vezes perde oportunidades até mesmo profissionais, né? E a dor que fica, lidar com essas situações é muito difícil. O Emmanuel, naquela obra que diz sexo, ele fala em relação a essa questão. Ele diz que existe uma energia que alimenta o casal. Sim. E quando um sai da relação e rompe, aquela criatura que estava se alimentando daquela energia, ela fica desnorteada. E aí, esse que saiu vai responder pelos desequilíbrios. Esse que ficou porque ele estava. Isso não quer dizer, então eu vou ter que levar a trocos e a barracos. Não. Mas existem maneiras. Tem também um ensinamento, que, se não me engano, foi o que eu vi até no filme Nosso Lar, que não corte, que pode ser desatado. Então, procure meios, existem meios de resolver uma situação de forma a que todos fiquem bem, mesmo que cada um siga seu caminho.
mas que não seja de uma forma de violentar o outro. Que, da maioria das vezes, é isso que acontece. Né? Como a gente vai vendo aqui por situações constantes, olha como é que ela chama. Os desertores do lar difícil. Joana de Ângela, quem conhece o livro dela sabe que ela não é mulher que gasta palavras. Então, quando ela usa uma expressão dessa, os desertores do lar difícil, ela está pressupondo que havia um compromisso antes. E que mesmo nessas tragédias inesperadas, nesses planejamentos que a gente tem, nessa possibilidade, aquela dupla está ali exatamente para dar apoio ao outro. Como é difícil você chamar alguém a essa responsabilidade, a essa noção. Porque quando a gente está do lado de lá, a nossa visão, o nosso entendimento, os nossos propósitos são tudo. Quando a gente chega aqui, é outra realidade. É como se não fôssemos mais os mesmos. As nossas necessidades mudam. É isso que eu fico me perguntando. Não é somente uma cena na minha própria vida mesmo. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Porque eu tenho certeza que quando eu estava do lado de lá, até de noite quando eu durmo, que eu peço ajuda no meu trabalho, me tira daqui por uns instantes de favor. E aí eu sinto que eu me dou conta do que eu tinha pensado para mim, né? Para a minha vida, os meus desafios, o que eu devo fazer aqui, o que me cabe. Mas quando eu volto para cá, que aí eu vejo as pressões que a gente sofre, para ter um sucesso profissional, para ter um sucesso emocional. Você tem que dar certo, Dora, como dona de casa, tem que dar certo como mãe, como mulher, você tem que ter um marido, né? A sua vida tem que funcionar dentro desses parâmetros. Senão, você não vai ser a outra do ser humano. Se você não produz, se você não rende dentro desse sistema que a gente vive, é como se os seus esforços não estivessem valendo nada. Uma outra palavra para isso, fracasso. Entendeu? Mas do lado de lá não é assim. São esses pequenos sacrifícios que a gente faz aqui. Isso é que conta, isso é que dá valor, isso é que dá crédito para nós junto a eles. Isso é que atrai esses espíritos para nós. E eles não vêm para nos elogiar, para nos bajular. Eles estão conosco enquanto a gente se dispõe a proceder da maneira correta, com responsabilidade, com entendimento daquilo que a gente deve não fazer. Cometi um erro, tudo bem, é uma situação inesperada, ótimo, agora eu vou lidar com isso. Eu vou fazer, e vou fazer o que eu puder, o que tiver o meu alcance. Aí você vê uma situação como essa, não é à toa que ela bota um tema como esse, porque a gente está vendo a pertinência dele no nosso dia a dia. E aí a gente vê, e que é um alerta para nós também, para os compromissos que a gente assume, para as responsabilidades que a gente tem com as pessoas ao nosso lado. Mas tem uma situação escabrosa como essa que a gente está vendo acontecer, que as pessoas não corram dos seus compromissos, não abandonem os seus compromissos. Uma situação difícil, como ele diz, deve ser enfrentada. É o último parágrafo que ela diz. Conforme forem enfrentadas, é que vão definir os rumos futuros. Que é que vai ser dali para diante. Sim. Os novos planos que serão feitos. Porque também a gente pensa que acontecem esses horrores e a gente fica dando a eles estão ao nosso importa se você é espírita ou não. É claro que essa conscientização nos torna talvez mais sensíveis às influências deles, né? Porque a gente pede socorro, a gente dá sossego a eles toda hora, pedindo alguma coisa, agradecendo, tentando fazer oferecer essa assistência, essa atenção da parte deles. Mas tendo a consciência que a gente não tem privilégio nenhum, porque a nossa vida é aquilo que a gente faz dela. Não é o que a gente diz, é o que a gente faz dela. Ponto final. Ponto final mesmo, estamos no nosso horário. Você faz a prece final para posso? Sim, nós vamos encerrar. Vamos fazer a prece. Amigo Jesus, vem ter todos os amigos que esse nome aqui se conosco. Os senhores possam abençoar nosso trabalho, nosso esforço, nossa tentativa de esclarecimento. Que ela possa alcançar outros corações pedidos e corações semelhantes. E vive conosco esse momento desafiador, nos ajudando a ter insistência e confiança. Até a certeza que Deus não nos abandona, que não estamos sozinhos, que ninguém nesse mundo está sozinho, nem encarnado, nem desencarnado. Mas sua misericórdia nos oriente para que nós possamos, sim, ter alegria,
ter esperança, mesmo em situações tão difíceis, e saibamos ser empáticos, usando a crença sincera, a oração, o pensamento positivo, a atitude empática para com esses que passam por momentos de dificuldade, de proteção, de expiação. Todos enfrentamos momentos de dificuldade, todos passamos por situações difíceis e aqui estamos, buscando o esclarecimento, o estudo, na empatia, na solidariedade, as ferramentas, os recursos necessários para que possamos superar tudo isso. Que a sua misericórdia nos alcance e envolva todos que aqui se encontram encarnados e desencarnados, aos ausentes, queridos que não puderam estar aqui hoje. E que no decorrer dessa semana, as suas bênçãos permaneçam sobre todos nós, como sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, encerramos aqui o nosso estudo de hoje. Se Deus quiser, no próximo domingo estaremos aqui prosseguindo com o estudo desta obra.